Hoje, mergulharemos nas vidas de dois dos criminosos mais notórios da Grã-Bretanha, Ian Brady e Mira Hindley. Suas ações chocaram o mundo e deixaram uma marca inesquecível na história do crime. Preparem-se para explorar os detalhes de seus crimes e aterradores legados. Ian Brady nasceu em um cortiço em Glasgow, Escócia, em 2 de janeiro de 1938, filho de Peggy Stewart, uma mãe solteira. Ele nunca soube a identidade de seu pai. Incapaz de pagar uma babá e trabalhando como garçonete para sustentá-los, ela foi forçada a deixar Ian sozinho por longos períodos de tempo, e o entregou para adoção não oficial quando ele tinha 4 meses de idade. Porém ela visitava ele regularmente até os 12 anos, embora nunca tenha dito a ele que era sua mãe. Brady era uma criança solitária e difícil, apesar das melhores tentativas de seus pais adotivos, propenso a acessos de raiva e lento para se integrar com seus colegas. Ele desenvolveu uma fascinação pelos nazistas e pelos escritos de Nietzsche, e começou uma carreira em pequenos crimes e roubos, o que resultou em seu retorno, aos 16 anos, para viver com sua mãe e seu padrasto, Patrick Brady, a fim de evitar uma pena de prisão. Ele tentou fortalecer seu senso de pertencimento em sua nova família, adotando o nome de seu padrasto, mas encontrou verdadeira excitação em seu interesse contínuo pelo Terceiro Reich, assim como nos escritos do Marquês de Sade e de outros autores sádicos. Ele retornou ao crime em pouco tempo e, como resultado, acabou na prisão de Strangevais aos 17 anos, onde foi forçado a se tornar consideravelmente mais resistente, ao mesmo tempo em que aprendia habilidades rudimentares de contabilidade. Após sua liberação em novembro de 1957, ele se tornou ainda mais solitário, trabalhando em diferentes empregos manuais por curtos períodos, até conseguir um emprego como auxiliar de estoque em uma empresa de Manchester. Foi lá que ele conheceu Hindley, quando ela foi contratada como secretária em 1961. Hindley foi irresistivelmente atraída por Brady, vendo romance e inteligência em sua reserva, e ela escreveu constantemente em seu diário sobre seus intensos sentimentos por ele por mais de um ano, antes de ele finalmente demonstrar algum interesse por ela. Eventualmente, ele a convidou para sair e a doutrinou rapidamente em suas visões políticas extremas, levando ela para assistir ao filme Os Julgamentos de Nuremberg em seu primeiro encontro e encorajando ela a ler obras de Adolf Hitler e de Sade. Brady foi seu primeiro amante, e logo ela estava completamente sob seu controle, se vestindo e se estilizando apenas para agradar a ele, aceitando suas visões políticas extremas e até mesmo posando para fotos pornográficas. Encorajado por sua aceitação inquestionável, as ideias de Brady se tornaram ainda mais chocantes, culminando em sua instrução de que o assassinato e o estupro eram o prazer supremo. Familiares e amigos perceberam o efeito cumulativo que Brady teve sobre ela, e ela se tornou cada vez mais mal-humorada e secreta. Brady testou sua lealdade cega fingindo planejar um roubo e ficou satisfeito quando ela tomou todas as medidas necessárias para executar o plano, sem questionar. Brady reconheceu que tinha encontrado a alma gêmea que o ajudaria a tornar suas ideias pervertidas de dor e prazer em realidade. Na noite de 12 de julho de 1963, Pauline Read, de 16 anos, tornou-se a primeira vítima. Ela foi sequestrada por Hindley enquanto estava a caminho de um baile local. Em seguida, dirigiu até onde Brady estava aguardando sua chegada. Read foi estuprada, espancada e esfaqueada antes de ser enterrada. 4 meses depois, em 23 de novembro de 1963, John Kilbride, de 12 anos, desapareceu nas proximidades do mercado em Ashton-under-Lyne, para nunca mais ser visto. Em 16 de junho de 1964, Keith Bennett, de 12 anos, desapareceu a caminho da casa de sua avó. Seu desaparecimento só foi notado no dia seguinte, e uma busca policial massiva não revelou nenhuma pista. Na verdade, Hindley o atraiu para seu carro, com um pedido de ajuda para carregar algumas caixas, e depois se encontrou com Brady em Saddleford Moor, onde Keith foi levado, por Brady, para uma ravina próxima a um riacho, depois estuprado, estrangulado e enterrado lá. Na tarde do feriado do Boxing Day de 1964, Leslie Downey, de 10 anos, desapareceu de uma feira local e, novamente, um enorme esforço policial,
apoiado por voluntários, não descobriu nenhuma pista sobre seu paradeiro. O dia 7 de outubro de 1965 foi o ponto de viragem para a polícia, quando o cunhado de Hindley, de 17 anos, David Smith, chegou à delegacia de polícia de Hyde com uma história horrível de violência. Conhecendo Brad através da conexão familiar, Smith foi inicialmente seduzido pela política pouco ortodoxa e violenta de Brad, mas isso mudou quando ele chegou à casa de Hindley e Brad, na noite de 6 de outubro, para testemunhar Brad matando Edward Evans, de 17 anos, com um machado. Depois que Evans foi finalmente estrangulado com um cabo elétrico, Hindley e Brad brincaram sobre a bagunça e também contaram a Smith sobre outras vítimas enterradas nos mouros. Escondendo seu horror por medo de ter um destino semelhante, Smith ajudou-os na limpeza, antes de voltar para casa para contar à esposa e alertar a polícia. Convencidos pela história de Smith, a polícia e reforços chegaram à casa de Brad, encontraram o corpo de Evans em um quarto no andar de cima e prenderam Brad imediatamente. Brad afirmou que houve uma discussão entre ele, Evans e Smith que saiu do controle, negando que Hindley tivesse algo a ver com o assassinato. Ela permaneceu em liberdade até 4 dias depois, quando a polícia encontrou um documento em seu carro descrevendo em detalhes como ela e Brad planejaram cometer o assassinato. A investigação provavelmente não teria ido além da morte de Evans, se Smith não tivesse mencionado a afirmação de Brad de que outros corpos foram enterrados em Saddleford Moor. Já familiarizada com os vários desaparecimentos inexplicáveis, a polícia conseguiu localizar a área preferida por Brad e Hindley e começou a cavar em busca dos corpos das crianças que haviam desaparecido na área nos 2 anos anteriores. O corpo nu de Leslie Downey foi encontrado em 10 de outubro de 1965, seguido 11 dias depois pelo corpo de John Kilbride. Apesar de descobrir os 2 corpos, a polícia tinha apenas provas circunstanciais contra a dupla. Felizmente, uma busca mais aprofundada em sua casa levou à descoberta de uma passagem de bagagem deixada, que por sua vez levou a um armário na estação central de Manchester. Lá, a polícia encontrou dispositivos sádicos e pornografia, incluindo fotos de Leslie Ann, amarrada e amordaçada no quarto de Hindley. Também foi encontrada uma gravação em fita, na qual se ouvia a menina chorando e implorando por sua vida, além das vozes de Brad e Hindley. Sua mãe, Ann Downey, foi forçada a identificar a voz na fita como sendo a de sua filha. Mesmo com as crescentes evidências contra eles, Brad e Hindley negaram o assassinato de Leslie Ann, tentando novamente culpar David Smith. Eles alegaram que Leslie Ann havia saído ilesa de casa e que Smith deve tê-la assassinado mais tarde. As evidências ligando Brad Hindley ao assassinato de John Kilbride não eram tão fortes, mas se mostraram suficientes para acusá-los. Como resultado, eles foram acusados dos assassinatos de Edward Evans, Leslie Downey e John Kilbride. Apesar de buscas exaustivas, os corpos das outras 2 vítimas não puderam ser encontrados, e nenhuma acusação foi feita. Hindley e Brad foram levados a julgamento nas Assises de Chester em 27 de abril de 1966, onde se declararam inocentes de todas as acusações. O interesse da mídia foi intenso, e o fato de o casal não demonstrar qualquer remorso serviu para aumentar ainda mais a revolta pública. Em 6 de maio de 1966, Brad foi considerado culpado pelos assassinatos de Leslie Downey, John Kilbride e Edward Evans, enquanto Hindley foi considerada culpada pelos assassinatos de Leslie Downey e Edward Evans, além de abrigar Brad, sabendo que ele havia matado John Kilbride. Ambos foram condenados à prisão perpétua, com uma sentença recomendada mínima de 30 anos para o que hoje são conhecidos como os assassinatos de Morse. Ian Brad iniciou uma greve de fome no Hospital Psiquiátrico de Alta Segurança de Ashford em outubro de 1999, exigindo o direito legal de se deixar morrer de fome em vez de cumprir o restante de sua vida na prisão. Essa demanda foi recusada pelo Tribunal Superior em março de 2000, que manteve o direito do hospital de alimentá-lo à força. Em agosto de 2001, Brad voltou a ser notícia de primeira página quando foi revelado que ele receberia 12.000 libras esterlinas por The Gates of Janus, um livro que ele havia escrito sobre assassinos em série.
Embora o livro não mencionasse os crimes de Brad, sua publicação foi condenada por muitos, incluindo as famílias das vítimas de Brad. Supostamente, Brad também escreveu sua autobiografia, que está nas mãos de seus advogados, aguardando publicação após a sua morte. Em fevereiro de 2006, Brad enviou uma carta à mãe da vítima Keefe Bennett. Na carta, ele reclamou do tratamento que estava recebendo no hospital de alta segurança, afirmando que estava sendo mantido vivo por meio de alimentação forçada por motivos políticos. Ingley morreu em 2002, aos 60 anos, enquanto Brad veio a falecer em 2017, aos 79 anos.